Pedro, o líder dos apóstolos, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? O que levou esse pescador a um fim tão extremo? Hoje, você vai descobrir a verdadeira história por trás de sua morte, um momento que mudou o cristianismo para sempre. Prepare-se para uma história de fé, coragem e sacrifício como você nunca viu antes. Fique comigo até o final para entender essa história poderosa. Vamos voltar ao início e entender como Pedro chegou a esse momento decisivo que mudou a história do cristianismo para sempre. Antes de se tornar Pedro, a rocha da igreja, ele era apenas Simão, um pescador comum, vivendo uma rotina dura no mar da Galileia. Mas você sabia que foi nesse cenário simples que Deus viu algo extraordinário? Simão vivia em Cafarnaum, uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Era um lugar de trabalho duro e resultados imprevisíveis. Junto com seu irmão André, Simão passava dias lançando e recolhendo redes. Às vezes, o esforço era recompensado com uma boa pesca. Mas, em muitos dias, voltava para casa de mãos vazias. Apesar das dificuldades, Simão era conhecido por sua personalidade forte. Ele era impulsivo e direto, qualidades que às vezes o colocavam em situações complicadas, mas que também revelavam sua paixão e determinação. Mesmo sem saber, essas características o preparavam para algo muito maior do que ele podia imaginar. Mas a vida de Simão estava prestes a mudar. O que parecia ser apenas mais um dia comum no trabalho seria o início de uma jornada que o colocaria no centro da história do cristianismo. Tudo mudou quando Jesus apareceu na margem do mar da Galileia. Ele olhou para Simão e André e disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Mateus 4,19. Imagine estar no lugar de Simão, ouvir essas palavras e, no mesmo instante, abandonar tudo o que você conhece. O barco, as redes, a estabilidade. Foi isso que ele fez. Sem hesitar, Simão largou tudo para seguir Jesus. Simão não sabia o que significava ser um pescador de homens, mas algo na presença de Jesus o impulsionou a agir. Talvez fosse sua fé, ou talvez uma intuição profunda de que aquele homem à sua frente mudaria o mundo com o tempo. Simão começou a se destacar entre os discípulos. Sua personalidade forte, que às vezes causava problemas, também o tornava um líder natural. Ele era o primeiro a falar, o primeiro a agir, muitas vezes, o primeiro a falhar. Mas foi justamente essa ousadia que chamou a atenção de Jesus. Foi então que Jesus deu a Simão um novo nome, Pedro, que significa rocha. Mateus 16:18. Mas por que rocha? Pedro estava longe de ser perfeito. Ele era impulsivo, cometia erros, muitas vezes, não entendia as palavras de Jesus. Mesmo assim, o mestre via algo único nele, a capacidade de se levantar após cada queda. O nome Pedro não era apenas um título, era uma missão. Jesus estava dizendo que ele seria a base sobre a qual algo grandioso seria construído. Simão começou sua jornada como um pescador comum, mas sua vida tomou um rumo extraordinário. Ele ainda não sabia o que significava ser chamado de rocha, nem os desafios que enfrentaria, mas estava disposto a seguir em frente. E é assim que começa a transformação de Simão em Pedro, um homem comum com um destino extraordinário. Mas como ele enfrentaria seus desafios, seus erros e, no final, seu maior momento de coragem. A jornada de Pedro estava apenas começando. Pedro não foi apenas um seguidor. Ele foi o discípulo mais ousado, aquele que não tinha medo de se destacar. Mas com grandes responsabilidades vem grandes falhas. E Pedro, com toda a sua coragem, também enfrentou seus piores momentos. Desde o início, Pedro se destacou entre os discípulos. Ele não era o mais instruído nem o mais eloquente, mas sua coragem e paixão o tornaram um líder natural. Quando Jesus fazia perguntas desafiadoras, era Pedro quem respondia, mesmo que nem sempre acertasse. Um dos momentos mais marcantes foi em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Sem hesitar, Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Imagine ser o único a reconhecer isso em voz alta, em meio a tantas dúvidas. Por causa dessa declaração de fé, Jesus deu a Pedro o título de a rocha. Foi um momento de glória, mas também um grande peso sobre seus ombros.
Jesus reconheceu a fé de Pedro e declarou que ele seria a base da igreja, dizendo: "Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Outro momento extraordinário na vida de Pedro foi quando ele ousou fazer o impossível. Durante uma tempestade, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas em direção ao barco. Pedro, cheio de coragem, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu: "Venha." Pedro deu alguns passos sobre as águas, algo que nenhum outro homem fez. Mas, quando começou a olhar para o vento e as ondas, sua fé vacilou e ele começou a afundar. Jesus estendeu a mão e o salvou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Pedro experimentou o impossível, mas sua dúvida o fez cair. Mesmo assim, ele foi resgatado por Jesus, mostrando que o fracasso nunca é o fim quando você confia no Mestre. Apesar de sua coragem, Pedro também teve momentos difíceis. Um deles foi quando, logo após ser chamado de a rocha, ele tentou impedir Jesus de falar sobre sua morte. Ele disse: "Deus não permita tal coisa, Senhor." Jesus respondeu de forma dura: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Mateus 16, verso 23. Imagine ser chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Foi um golpe duro, mas necessário para moldar Pedro. Pedro também foi repreendido outras vezes. Sua impulsividade o levava a falar ou agir sem pensar, e ele precisou aprender a equilibrar sua paixão com sabedoria. O momento mais marcante de falha foi durante a prisão de Jesus. Pedro, que havia prometido lealdade até a morte, negou conhecer o Mestre 3 vezes na mesma noite. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Mateus 26, verso 75. Pedro saiu e chorou amargamente. Foi um momento de dor e arrependimento profundo. Como alguém que foi escolhido como a rocha poderia cometer um erro tão grave? Pedro estava devastado, mas sua história não terminaria ali. Pedro era um homem como qualquer outro, com altos e baixos. Ele teve momentos de fé impressionante e falhas dolorosas. Mas, acima de tudo, ele foi moldado por Jesus para se tornar um líder forte e compassivo. A jornada de Pedro nos lembra que mesmo os mais corajosos podem falhar, mas com Jesus, o fracasso nunca é o fim. Como ele se levantaria após negar o Mestre? A próxima etapa de sua história é a prova de redenção e propósito. Pedro havia falhado. O homem que prometeu seguir Jesus até a morte o havia negado 3 vezes. Carregado de culpa e vergonha, ele se afastou. Mas na história de Pedro, o fracasso nunca foi o fim. Você vai descobrir como um simples encontro com o Mestre ressuscitado restaurou sua vida e o preparou para liderar a igreja. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro voltou ao que conhecia melhor: a pesca. Talvez estivesse tentando encontrar paz ou sentido para seus erros. Junto com outros discípulos, ele passou uma noite inteira no mar sem conseguir pegar nada. Na manhã seguinte, um homem apareceu na praia e perguntou: "Filhos, vocês têm algo para comer?" Quando responderam que não, o homem disse: "Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão." Ao ver a quantidade de peixes, João disse: "É o Senhor." Sem pensar 2 vezes, Pedro mergulhou na água e nadou até a praia, deixando os outros no barco. Mesmo depois de tudo, Pedro ainda tinha o mesmo coração impulsivo e apaixonado. Ele não podia esperar para estar diante de Jesus. Depois de comerem, Jesus olhou diretamente para Pedro. Era o momento que ele temia, mas também ansiava. Com uma voz cheia de compaixão, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus disse: "Cuide das minhas ovelhas." Mas Jesus não parou por aí. Ele repetiu a pergunta 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro o havia negado. Cada vez que Pedro respondia, sua vergonha era substituída por graça e propósito. No final, Jesus disse: "Siga-me." Esse encontro mudou tudo. Pedro não era mais definido por sua falha, mas pelo chamado de Jesus. Ele foi restaurado e agora carregava uma nova missão:
liderar, cuidar e guiar o povo de Deus. O que aconteceu naquela praia foi mais do que perdão. Foi uma restauração completa. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas confiou nele novamente, mostrando que Deus pode usar nossas maiores falhas para seu maior propósito. Pedro não era mais o mesmo homem. Ele havia experimentado o amor incondicional e restaurador de Jesus. Esse amor deu a ele a força para enfrentar os desafios que viriam, incluindo perseguições e sacrifícios. Pedro foi transformado de um homem quebrado pela culpa em um líder inabalável. Ele entendeu que a redenção não é apenas sobre ser perdoado, mas sobre ser capacitado a cumprir seu propósito. O encontro com Jesus na praia não foi apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma nova jornada. Pedro agora estava preparado para liderar a igreja e cumprir o chamado para o qual havia sido designado. E você, já se sentiu como Pedro, carregando o peso de falhas passadas? A história dele nos lembra que, com Jesus, não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta. E mais do que isso, há um propósito esperando por nós. Mas a missão de Pedro estava apenas começando. Ele enfrentaria desafios que colocariam sua fé e coragem à prova. Continue conosco para descobrir como Pedro se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Após sua restauração à beira do mar da Galileia, Pedro se tornou mais do que um discípulo. Ele se transformou no pilar da igreja primitiva. Mas essa jornada não foi fácil. Ele teve que enfrentar perseguições, dúvidas e até o medo da morte. Mas, em sua liderança, ele encontrou força para levar a mensagem de Jesus ao mundo. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito Santo. Quando o Espírito desceu sobre eles, Pedro, cheio de poder e ousadia, se levantou e pregou pela primeira vez para uma grande multidão. Homens israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais. Este Jesus Deus ressuscitou, e nós todos somos testemunhas disso. Atos 2 verso 22 ao 32. Esse foi o momento de Pedro como líder, em que ele finalmente se levantou para declarar com coragem a mensagem de Cristo. A resposta foi imediata. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Imagine o impacto. Pedro, o homem que havia negado Cristo, agora estava proclamando sua ressurreição com ousadia e poder. Ele havia se tornado o líder da igreja nascente, e o Espírito Santo era sua força. Com sua liderança crescente, Pedro enfrentou grandes desafios. As autoridades judaicas começaram a vê-lo como uma ameaça. Ele e os outros apóstolos foram presos, ameaçados e açoitados por pregar em nome de Jesus. Mas, mesmo diante da morte e das ameaças, Pedro não retrocedeu. Ele respondeu com coragem inabalável: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4 verso 20. Essa coragem e firmeza foram vitais para o fortalecimento da igreja. Pedro sabia que sua missão era maior do que os perigos que enfrentava. Com o tempo, Pedro também aprendeu a importância de levar a mensagem de Jesus não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Ele teve uma visão que o levou até a casa de Cornélio, um centurião romano, onde o Espírito Santo desceu sobre os gentios, mostrando a Pedro que a salvação de Deus era para todos. Esse momento foi um divisor de águas. Pedro compreendeu que a missão de Jesus era para todas as nações, e ele, como líder, estava chamado a ir além das barreiras culturais e religiosas. Ao longo dos anos, Pedro continuou a pregar, ensinar e guiar a igreja. Sua liderança foi essencial para a unidade da comunidade cristã primitiva. Ele não se considerava um mestre distante, mas um servo de Cristo, disposto a sofrer por causa do Evangelho. Pedro sabia que sua missão era ser a voz de Cristo, ser aquele que ajudaria a estabelecer as bases da igreja. Sua vida agora refletia a transformação completa que ele experimentou ao lado de Jesus. Pedro passou a escrever cartas às igrejas, exortando os cristãos a manterem a fé em meio às dificuldades, a viverem com humildade e a seguirem o exemplo de Cristo em tudo. Ele sabia que a igreja precisava de liderança forte, mas também de compaixão e humildade. Pedro, que uma vez era impulsivo e impetuoso, agora se tornou um líder sábio, moldado pela experiência, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Sua vida como líder da igreja nos ensina que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e perseguições,
A missão de Cristo é maior do que qualquer adversidade. A vida de Pedro como líder da igreja mostra que, apesar dos erros, Deus pode transformar nossas falhas em forças. Pedro não apenas guiou a igreja, mas também mostrou que a liderança verdadeira vem de servir, de amar e de viver a missão de Cristo até o fim. Pedro havia vivido uma vida de grande serviço a Cristo, mas agora estava prestes a enfrentar a prova final de sua fé. Durante os últimos anos de sua vida, a perseguição aos cristãos aumentava, e Pedro sabia que sua hora estava chegando. Mas ele não temia a morte. Para ele, viver era Cristo, e morrer era lucro. Aos poucos, Roma se tornava o centro de uma perseguição feroz contra os cristãos. O imperador Nero, temendo o crescimento do cristianismo, decidiu erradicar essa nova fé. Muitos cristãos foram presos, torturados e mortos, incluindo os apóstolos. Nero não poupou nem mesmo os líderes mais próximos de Jesus. Pedro sabia que, ao continuar sua missão, estava colocando sua vida em risco. E ainda assim, ele não vacilou. Ele havia sido transformado por Cristo, e nada poderia desviá-lo de sua missão até o fim. Quando Pedro foi preso, ele não hesitou em confessar sua fé. A história conta que, ao ser condenado à morte, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre Jesus. Pedro, o homem que outrora negou Cristo, agora estava disposto a sofrer a morte mais humilhante e dolorosa. Ele sabia que sua morte seria um testemunho de sua fé, um sacrifício final por aquele que o amou e o redimiu. Durante sua crucificação, Pedro manteve sua fé intacta. Os relatos dizem que, mesmo enquanto era erguido na cruz, ele se manteve firme e corajoso, proclamando sua lealdade a Cristo. Sua morte foi a última prova de seu amor incondicional por Jesus e de sua total devoção à missão que ele havia recebido. Pedro não foi apenas um seguidor de Cristo em vida, ele foi um seguidor até a morte. Sua coragem e dedicação até o último suspiro provaram que ele acreditava plenamente na ressurreição e na promessa de vida eterna que Jesus ofereceu. A morte de Pedro, embora trágica, foi um marco fundamental para a igreja. Ele havia cumprido sua missão e se tornou uma figura central no cristianismo. Seu sacrifício inspirou muitos cristãos a manterem a fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava em evitar a morte, mas em segui-la com a mesma fé e coragem de Cristo. A vida de Pedro, de pescador a líder da igreja, de falhas à redenção, de coragem a sacrifício, nos ensina que a verdadeira força está em seguir a Cristo até o fim. Mesmo na morte, Pedro testemunhou a glória do Evangelho, e seu legado continua a nos inspirar até hoje. Pedro, a rocha da igreja, morreu como viveu, fiel a Cristo. Sua vida e morte foram testemunhos de que, para aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo, a morte não é o fim, mas um novo começo. A história de Pedro não é apenas sobre a vida de um homem, mas sobre a vida de todos aqueles que têm fé, coragem e determinação para seguir Cristo até o fim. A história de Pedro nos lembra que, mesmo em nossas falhas, há redenção. Mesmo na morte, há esperança. E, como Pedro, todos nós somos chamados a dar nossas vidas por Cristo, pois Ele é a razão pela qual vivemos e morremos. Gostou de conhecer mais sobre a vida e fé de Pedro? A jornada dele nos ensina tanto sobre coragem, falhas e redenção. Mas não pare por aqui. No nosso canal, temos muito mais histórias incríveis como essa, com lições de vida que podem transformar sua visão sobre o Evangelho. Se você quer saber como outros grandes nomes da Bíblia viveram e morreram, se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Não perca os próximos vídeos, pois temos ainda muitas histórias poderosas para contar. Lembre-se, cada história é uma oportunidade de aprender, crescer e se inspirar. Então, continue com a gente, e juntos vamos explorar o que a Bíblia tem a nos ensinar.